Pessoal, eu dividi aqui um conceito com vocês. Deixa eu ver se tá gravando esse trem. Tá. Dividi um conceito com vocês que eu aprendi ontem com o Stormer. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Foi uma live que ele fez, né? Então é bem comprido e assim, é no meio dela que ele fala. O vídeo dele não é o assunto todo falando sobre isso. Mas sempre dá para tirar muito proveito do material dele, então vale sempre a pena acompanhar. É um conceito que ele colocou lá que se chama divergência positiva. Geralmente quando a gente faz operações, a gente procura quando tem, por exemplo, usando um oscilador, a gente procura as divergências normais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui fez um fundo, estava descendo, fez um fundo. Aí aqui tanto no IFR quanto no estocástico fez um fundo também. Fez o segundo fundo aqui, esse fundo foi mais baixo do que o anterior. Aqui também fez um fundo, só que esse fundo aqui está mais alto do que o anterior. Ou seja, isso aqui já é uma divergência indicando reversão. Que foi justamente onde eu saí, né? Hoje eu fiz uma operação aqui, fiz uma parcial aqui, depois fiz outra parcial aqui, tentei carregar até que eu saí aqui. Hoje foi uma operação longa, né, que deu aqui 30 pontos e eu fiz uma parcial para jogar, mas foi uma operação em que eu fiz para corrigir cagada. Depois eu vou mostrar aqui o relatório de performance. Hoje foi um dia assim que, apesar de eu ter saído com um pouco loss, foi um dia muito estressante. Eu fiquei o dia todo segurando a operação para tentar reverter. Foi um dia de merda mesmo. Passei muita raiva, enfim, não foi um dia legal. Acabei fazendo essa operação aqui, ó, era uma operação que ia me dar aí 550 reais. Eu entrei com dois ou foi 3 contratos, não sei, fiz a parcial, né, para jogar meu preço médio para cima para poder segurar mais a operação. Mas no final saí aqui, né? Eu ia tentar buscar aqui até o 5.222. Ele não chegou, né? Aí o meu alvo estava mais ou menos aqui para um pouquinho para baixo. Ele chegou até aqui no ajuste, segurou e jogou para cima. Então quando fez esse para trás aqui, eu acabei saindo aqui. Mas eu estava com loss de 590 reais, ou seja, eu saí com 550, 540, não sei, e eu ainda fiquei com 50 reais negativo. Então não foi, hoje foi um dia de merda mesmo. Fiquei chateado hoje pra caramba. Mas enfim. Voltar aqui e falar do assunto aqui, que é essa divergência positiva. A gente tem as divergências normais, né? Então, por exemplo, aqui todo mundo sabe o que é uma divergência, né? Tá fazendo, fez um fundo, depois fez um fundo mais baixo, só que aqui no indicador não está refletindo, ou seja, aqui está descendo e aqui está subindo. É um cenário de reversão. Então aqui, ó, deu operação. Se fosse olhar, por exemplo, para esse aqui, estou olhando num período um pouquinho mais longo que 6R, mas de todo jeito deu a reversão aqui, 10 pontos para 8 de risco. Então deu praticamente 1 para 1 aí, se você fosse operar essa divergência aqui. Agora o que eu quero falar com vocês é outro tipo de divergência que eu achei muito interessante. Eu não tinha ouvido falar desse conceito. Eu já tinha percebido que às vezes fazia esse stop muito alto e eu nunca me atentei ou estudei sobre isso. Lá nesse vídeo dele, eu vou deixar linkado aí, ele fala o nome dos traders que desenvolveram essa estratégia. Ele coloca até lá os livros lá que essas pessoas têm que falam sobre essas estratégias e tudo mais, vale muito a pena. Bem, mas vamos lá, olha só. Aqui a gente teve esse topo aqui. Depois teve esse outro topo aqui mais baixo. Perceba aqui, ó. Aqui fez esse topo, depois fez esse. E aqui você percebe o seguinte: quando a gente está na mesma direção e está fazendo, por exemplo, fundos ou topos ascendentes e descendentes, e o preço está seguindo com a tendência e o indicador mostra outra, ok, mas nesse caso aqui, ó, tá uma tendência de baixa, e aqui esse topo aqui, que é mais baixo do que esse aqui, ele ficou mais alto do que o anterior. Conseguem perceber? Aqui, ó, deu uma divergência, só que foi para cima. Aí é isso aqui que se chama uma divergência positiva, ou seja, o preço subiu, só que aqui o oscilador, no caso aqui o IFR, ele está me mostrando que o preço vendeu e já subiu sobrevendido.
ou desculpa, sobrecomprado, ou seja, por mais que ele tenha feito esse topo aqui e ele foi mais baixo do que o anterior, ele está muito mais sobrecomprado do que o outro que estava mais alto. Então esse aqui acaba indicando aqui que apesar dele ter feito essa subida aqui, ele já está sobrecomprado, ou seja, ele já está caro aqui. Então por mais que ele tenha subido, quando você vê essa pernada aqui de um topo fazendo o mais alto do que o anterior nesse cenário aqui, é porque acaba que ele não vai conseguir romper e acaba saindo. Aí, ó, por exemplo, aqui foi uma operação que, por exemplo, se estivesse olhando para essa divergência positiva e tivesse feito a entrada aqui, uma operação aí que deu 16 pontos por um risco de 7. Então, sensacional. Isso acontece muito. Por exemplo, ver se eu consigo encontrar outro. Aqui, ó, fez esse topo aqui, depois fez esse topo aqui mais alto do que o anterior, mesmo sendo mais baixo aqui. De novo, aqui subiu desse tanto, por quê? Porque apesar dele ter subido menos do que o anterior, mesmo nesse nível aqui, ele já estava sobrecomprado, ou seja, estava caro, aí ele cai. Eu percebi que hoje, nessa tendência, pelo menos ele ficou segurando nessa média aqui da 24. Eu não fiz backtest, né, não fiz nada, eu só estou observando hoje mesmo. Depois eu vou fazer mais alguns estudos, ver se eu consigo achar o material desse livro lá que ele falou, dar uma estudada. Aparentemente o livro é em inglês, mas tem na Amazon, parece que é baratinho, é R$24. Eu vou ver se eu consigo comprar esse livro, vou dar uma estudada nele melhor, porque eu achei isso muito interessante. Muito interessante para mim, né? Porque basicamente os indicadores que eu olho são osciladores, né? Então se eu conseguir ter essa visão, eu conseguir identificar mais isso para ter na leitura dos osciladores, é sensacional. Então vale muito a pena aí dar uma olhada nisso e dar uma estudada e começar a perceber esses cenários aí para quem usa aí também osciladores. Aí falando aqui do meu relatório de performance, não está muito legal, né? Se eu colocar aqui por dia, eu vim aí de um cenário bom, né? Até que eu tava aqui com um lucrinho bom e tal. Aí hoje eu fiz uma bela de uma cagada, né? Aqui do dia 1º, dia 2, dia 3, todos os dias eu consegui sair positivo. Não que eu não tive loss aqui em alguns dias, viu? Eu tenho um limite aí de 2 a 3 operações por dia, né? Então se for um dia, por exemplo, que eu fiz uma primeira foi gain, fiz uma segunda que foi loss, eu ainda faço a terceira. Agora, se eu fiz 2 seguidas e foi loss, geralmente eu não faço a terceira. Eu tô com essa meta de gerenciamento, que é o que tem dado certo pra mim. Então aqui, por exemplo, nesse dia aqui mesmo que eu fiz pouquinho, nesse outro aqui, provavelmente foi dia que eu tive loss ou foi violinado. Não vou entrar aqui no detalhe aqui, porque eu tô com um pouquinho de pressa. Mas aí hoje foi um dia que eu saí negativo. Aqui tá mostrando só R$50 negativo, né, que foi o meu saldo no final do dia. Mas hoje eu cheguei a arriscar quase todo esse lucro que eu tinha, né? Porque eu tava com R$980 hoje positivo e eu cheguei a ficar 590. No fim das contas só fiquei com 50 porque eu consegui reverter fazendo uma terceira operação e consegui segurar até lá embaixo lá. Mas foi um dia que eu arrisquei mais de 50% do meu capital por fúria mesmo, por fazer coisa errada e tal. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Hoje foi um dia que eu consegui reverter, mas poderia ter sido ao contrário. Eu poderia não ter tido uma nova oportunidade de ter ficado com loss por puro vacilo, por pura ganância minha, por puro vacilo mesmo. Então é isso, tentem seguir o planejamento de risco de vocês. E fica a dica aí dessa visão aí de divergência positiva.